te negado 2 vezes. E mais uma vez, quando Jesus estava sendo levado para ser julgado, olharam para Pedro e conheceram ele e falaram mais uma vez: ei, você é um dos seguidores de Jesus. E ele disse: eu não conheço este homem. E começou a chorar. E a minha Bíblia diz que na mesma hora o galo cantou. E quando o galo cantou, no mesmo instante Jesus olhou para Pedro. Imagina você comigo, quando ele nega Jesus pela 3ª vez, os olhos poderosos de Jesus, como chamas de fogo, fixou nos olhos de Pedro. E Pedro, no mesmo momento, lembrou que lá atrás ele disse: eu não te negarei, eu não te negarei jamais, eu sempre estarei contigo. Mas Jesus disse para ele lá atrás: você me negará sim, e antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ah, meu Deus! E quando eu vejo isso, Jesus olhando para ele, ele se desesperou, ele ficou completamente sem palavras, ele não sabia o que dizia, ele não sabia o que falava, e o coração daquele homem ficou desesperado. A minha Bíblia diz que Jesus, ele foi julgado, e todos conhecem a história de Barrabás e aí por diante. Jesus, ele foi chicoteado, botaram nele uma coroa de espinho, e ele foi no caminho de Gólgota, caminhando com a cruz nos seus ombros. A minha Bíblia diz que no caminho, ele sendo humilhado, havia o homem Simão Cirineu, e para tentar humilhar Jesus mais ainda, havia um homem de uma outra cidade. Simão Cirineu significa que ele era da cidade de Cirene. E quando ele estava ali encostado, um daqueles guardas pegaram ele e botaram a cruz que havia em Jesus. Eu vou dizer para vocês uma coisa: na verdade não foi uma humilhação para Simão Cirineu, foi para ele um grande privilégio carregar a cruz do Salvador da humanidade, ajudar o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi levado para ser crucificado, e quando ele chegou lá em cima, a cruz foi passada para ele novamente. Ali humilharam o nosso mestre, humilharam, cuspiram no nosso mestre, espancaram o nosso mestre. Quando Jesus, ele foi colocado na cruz, eles esticaram o nosso Senhor Jesus, colocaram Jesus naquela cruz, e a Bíblia diz que ele ficou no centro. Do lado esquerdo, do lado direito, havia 2 ladrões, e um deles estava murmurando, dizendo: se o Senhor é mesmo o Salvador, se o Senhor é mesmo o Filho de Deus, desce da cruz agora e nos salva. Se o Senhor é mesmo aquele que estou falando, se o Senhor é mesmo mestre dos judeus, salva nós agora. Se o Senhor é poderoso. Mas o outro, do outro lado, parece que eu vejo o Espírito do Senhor entrando nele, dizendo: ei, cale a boca agora, nós estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui porque nós somos pecadores, mas este homem, ele nada fez, este homem não merece estar aqui. Ah, Senhor, eu quero falar apenas uma coisa para o Senhor: lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso. Jesus, ele levanta a sua cabeça, quando ele ouviu aquele ladrão dizendo, chamando ele de mestre, ele ouviu aquela voz dizendo para ele: mestre, ele disse: hoje mesmo você estará comigo dentro do paraíso, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Labaraçu, Miranda Caias, Nemiranda Suricanta Labasteia. Parece que eu vejo Jesus, ele olhando para o céu, e ele disse assim: Pai, perdoa eles, Senhor, eles não sabem o que fazem. Parece que o nosso Jesus, ele clamava em alta voz, ele clamava em alta voz, e a Bíblia diz que debaixo da cruz havia um guarda ali, ele olhando e vendo toda aquela cena. A minha Bíblia relata que aquele soldado olhando, aquele soldado já começando a se converter, porque o poder começou a tocar, o poder começou a invadir
partir daquele homem, a Bíblia diz que a partir daquele momento, um milagre aconteceu. Sabe por que você tem acesso a Deus agora? Porque o véu que te impedia, ele foi rasgado. Jesus rasgou o véu na cruz. Ele te deu o direito, ele te deu o acesso de não depender de sacerdote. Você não precisa mais matar nenhum cabrito, você não precisa mais matar nenhum cordeiro para falar com o mestre. Basta apenas você levar a sua voz ao verdadeiro Cordeiro de Deus, que você terá acesso ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. E passou este momento, e a Bíblia continua nos falando. A Bíblia continua nos falando que José de Arimateia, ele mais do que depressa, ele pediu autorização para pegar o corpo do nosso mestre, para pegar o corpo do nosso mestre, porque ele merecia. E pegando o corpo do nosso mestre, há uma observação que muitos talvez não observam ainda. Jesus, ele não tinha lugar para ser enterrado. Ele foi enterrado, ele foi colocado em um túmulo emprestado. Por que ele foi enterrado, colocado no túmulo emprestado? Sabe por quê? Porque ele não ficaria lá por muito tempo. Aleluia! Oh glória! Ele não iria ficar lá por muito tempo. E a Bíblia relata que ali dentro ele foi colocado. Ele foi colocado numa cesta. Mas domingo pela manhã, o nosso mestre ressuscitou. O nosso mestre viveu novamente. E a Bíblia diz que 2 discípulos, mas antes dos 2 discípulos, Maria, ela foi correndo até o túmulo. E quando ela chegou no túmulo, ela viu 2 anjos sentados à beira daquela tampa que tampava o túmulo, redada. E os anjos disseram: o que você veio procurar entre os mortos? Aquele que vive. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mulher. Ele não está mais aqui. Ele não está mais no nosso. Ele não é morto, mas ele ressuscitou. Ela olha para os anjos e diz assim: aonde vocês colocaram o nosso mestre? Aonde ele foi colocado? E quando ela sai, chorando, com a sua cabeça baixa, ela ouve uma voz. E quando ela ouve uma voz, ela olha. Ela conhecendo aquela voz no instante, ela achava que era o jardineiro. Mas quando ela olha, ela conheceu a voz do mestre. E o mestre disse: não me aperte agora, porque eu ainda não subi ao Pai. Mas você vai, diz aos discípulos que eu ressuscitei, mas a Pedro também. Por que a Bíblia diz mais a Pedro também, sendo que ele disse aos discípulos? Aos discípulos inclui Pedro, e não precisaria dizer a Pedro também. Mas a Pedro, sabe por que ele disse a Pedro? É porque Pedro, ele precisava
de um avivamento pessoal. Ele já estava sem esperança. Ele achava que já tinha tudo acabado para ele. Pedro, naquele momento, ele achava que ele teria que voltar novamente a fazer aquilo que ele fazia no passado. Ele achava que tudo estava acabado para ele, que ele teria que voltar a ser pescador de peixes novamente. Ele teria que voltar a pescar novamente. Ele estava triste, desanimado, acabado, entristecido por dentro, seu coração despedaçado. E a minha Bíblia diz que Maria foi e deu um recado. Quando Maria deu um recado, a Bíblia diz que Pedro, e a Bíblia conta que um dos discípulos correram até o túmulo, e um dos discípulos que era mais jovem, que era João, ele correu na frente, ele chegou primeiro porque era mais jovem, mas ele ficou do lado de fora. E Pedro, como era sempre atrevido, ousado, não pensava nas suas ações, ele chegou entrando, parece que eu vejo a cena, ele abrindo, entrando, olhando tudo, e vendo que realmente Jesus não estava mais lá. E a Bíblia diz que dias passaram, e quando eles estavam reunidos dentro daquela casa, Jesus ele aparece, as portas não estavam abertas, Jesus ele passa no meio da parede, ele entra e diz: paz seja convosco. Aleluia. Paz seja convosco. Nós vamos agora, para terminar a nossa mensagem, nós vamos para João capítulo 21, versículo 15. Para você entender a mensagem. João capítulo 21, versículo 15 diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Olha para mim. Talvez você fique se perguntando: por que Jesus ele fez 3 perguntas para Pedro? Ele fez 3 perguntas para Pedro para lembrá-lo lá atrás, as 3 vezes que Pedro negou. Se nós levarmos isso para um jogo, Jesus e Pedro estavam 3-3. Pedro negou Jesus 3 vezes,
E Jesus perguntou Pedro 3 vezes. Mas aí que vem a restauração. Aí que vem o avivamento que Pedro precisava. Jesus olhou nos olhos dele e disse assim: Pedro, Pedro, eu sou o Salvador da humanidade. Pedro, eu sou o Cordeiro de Deus. Eu te levanto agora, Pedro. Você achou que tudo estava acabado. Você achou que você não serviria mais. Mas eu restauro o seu coração agora, Pedro. Levante daí e vai apacentar as minhas ovelhas. Levante daí e seja o líder dos gentios. Seja o líder dos judeus agora, Pedro. Levante daí e vai agora. Pregue a minha palavra, Pedro. E a Bíblia diz que a primeira mensagem de Pedro, 3.000 almas se converteram, porque Pedro estava revigorado, Pedro estava transformado, Pedro foi revestido do poder, Pedro foi reavivado. Eu te digo nesta noite o Senhor te levanta, nesta noite o Senhor te anima, nesta noite o Senhor traz o avivamento na sua vida, nesta noite você sairá daqui outro, como Pedro saiu, você sairá nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Levante as mãos, começa a receber de Deus, começa a receber de Deus, começa a receber de Deus, receba avivamento de Deus, receba avivamento de Deus. Diga para ele: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero receber, Senhor, Senhor, eu quero ser avivado, Senhor, eu quero ser transformado, Senhor, eu quero ser cheio, Senhor, eu quero ser impactado agora, Senhor, eu quero sair daqui cheio da presença do Espírito do Senhor. Diga: Senhor, eu quero, diga: Senhor, eu quero, diga: Senhor, eu quero. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. Aleluia, aleluia. La para surianda caia, nemiranda suricanda labacheia, neterei subiricanda chimarecanda lachou. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite você não voltará para a sua casa do mesmo jeito, você não voltará para a sua casa da mesma forma, da mesma maneira. Jesus está aqui, o Cordeiro de Deus chegou, o Salvador do mundo está aqui, a segunda pessoa da Santíssima Trindade está aqui neste lugar. Começa a receber, começa a receber, começa a receber de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pedro, a partir de hoje você será pescador de homem. A partir de hoje eu trago para dentro de você aquilo que você achou que tinha perdido. Eu trago para dentro de você a presença do meu Espírito. Eu trago para dentro de você aquilo que você precisa. A partir de agora você será pescador de homens. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas agora. Apacenta, Pedro, você está preparado agora. Apacenta que você está preparado
Aleluia.